Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para gente dissecar a matéria da RMC Sport, um portal francês que veiculou a sua preocupação com a situação do Olympique Lyonnais, a gente chama aqui de Lyon. Será que a Eagle Football está quebrando? Será que John Textor está falindo? O Lyon vai para a segunda divisão? Será que tudo isso pode respingar no Botafogo? Essa é a grande preocupação dos torcedores do Botafogo. O mau momento do Botafogo faz com que esse tipo de notícia ganhe relevo. Então nós, aqui do Dois Toques, a Casa do Futebol, viemos desmistificar algumas situações para dizer para você o que é real e o que é mera especulação e o que é possibilidade. Não dá para dizer que o que não está acontecendo agora também não possa acontecer. Então a gente vai trazer o que é real, o que é possível e o que é mera especulação até o momento, tá certo? O John Textor vai ter que vender o Botafogo? Os times do grupo da Eagle Football serão comandados pela Ares Management, pela Ares Corp, com quem John Textor tem uma dívida muito alta, de 400 milhões de euros. Enfim, são perguntas que os torcedores do Lyon, os torcedores do Botafogo, os amantes do futebol podem estar se fazendo nesse momento. E não só por conta dessa matéria da RMC Sport. Eu trouxe aqui um apanhado, conversei com pessoas com gabarito sobre a situação, conversei com uma pessoa de dentro do Botafogo e, é claro, fiz as minhas pesquisas, a nossa equipe do Dois Toques, para trazer um conteúdo mais próximo daquilo que a gente considera relevante para esclarecer dúvidas. Bom, acho que o primeiro ponto é: quem é a RMC Sport? Qual a natureza desse portal? Bom, os torcedores do Botafogo e de outros clubes reclamam muito do enviesamento de algumas matérias da UOL Sport. Outros reclamam muito de matérias enviesadas, de manchetes enviesadas do Grupo Globo. Da mesma forma, a RMC Sport poderia também ter algumas manchetes enviesadas, isso porque existe uma ligação entre a RMC Sport e o dono do PSG. Assim como muita gente vai falar que tem uma ligação entre Grupo Globo e Flamengo, porque nos anos 80, isso e aquilo, cada um vai defender um ponto de vista, mas existe sim uma aproximação ideológica da RMC Sport com o grupo que comanda o PSG. Da mesma forma que é muito óbvio que a UOL Sport, por exemplo, tem uma simpatia gigantesca pelo Palmeiras, né? Já teve até Leila Day, é isso? Vocês lembram? Um dia para se falar de Leila Pereira. Você já viu alguma matéria da UOL Sport criticando a gestão do Palmeiras? Ainda não vi. E eu sei que tem muito palmeirense aqui. Isso tem nada a ver com o Palmeiras estar bem, estar mal, não. O Palmeiras está ótimo. O Palmeiras é líder do campeonato. As contas do Palmeiras estão muito bem, obrigado. Mas o Palmeiras não é perfeito. A Leila Pereira não é perfeita. Vocês já viram matérias da UOL Sport desde que a Leila processou a Mili Lacombe, ameaçou processar o Grupo UOL? Vocês já viram alguma matéria criticando, ou a maioria delas passa pano? A RMC Sport é a mesma coisa, tá? Tem uma ligação profunda, íntima, com o grupo que comanda o PSG. E é claro que o tipo de matéria colocando em xeque o Olympique Lyonnais é uma matéria compreensível. Da mesma forma que os torcedores do Botafogo que estão acompanhando esse vídeo perceberam que desde que o Botafogo virou SAF, a UOL bate no Botafogo. É banimento de John Textor, é isso, é aquilo, é Botafogo perder pontos. Já cogitaram até de Botafogo perder classificação, de John Textor ser expulso do Brasil, tá? Eu li isso, tá? Em várias colunas da UOL Sport. Quando o Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores, Palmeiras quase se classifica. O psicológico do Botafogo está abalado, sim, muito abalado. Foi campeão da Libertadores com um psicológico abaladíssimo. O psicólogo estava lá também, né? Mas a RMC Sport, assim como qualquer outro portal sensacionalista ligado ao rival, vai explorar a crise no Lyon. Guilherme, você está querendo dizer o quê? Que não tem crise? Não, estou querendo dizer que tem uma crise muito forte no Lyon. E é claro que é o tipo de matéria adorada por alguns portais. Aqui no Brasil, reverberar esse tipo de matéria ainda é algo
alarmista. O Botafogo pode sofrer com isso? Se o Lyon falir, se o Lyon for rebaixado, se acontecer algo de muito grave com o Lyon, é claro que isso respinga no Botafogo, gente. Não sejamos inocentes. O torcedor do Botafogo não é bobo. Ele sabe que respinga. Mas o que nós temos hoje? O que é real? A matéria da RMC Sport, ela vai falar de coisas muito óbvias. O Lyon deve aproximadamente 500 milhões de euros. Ok, isso a gente já sabe. O Lyon, até o momento, ele está rebaixado para a segunda divisão e ele não pode participar de torneios europeus. Isso a gente já sabe. Em uma reunião de cúpula, os dirigentes do Lyon garantiram que, após o prazo dado pela Federação Francesa de Futebol, os documentos estarão na mesa, os 100 milhões estarão na mesa e o Lyon vai conseguir se classificar. Porque precisa se classificar. Agora está fora de qualquer torneio continental. Ele precisa vencer os 2 jogos para ver o que acontece. Mas caso o Lyon se classificar via campeonato francês para algum torneio europeu, os dirigentes do Lyon garantiram que haverá a possibilidade sim, pois os documentos, a documentação está sendo juntada, está sendo anexada nesse processo para que as contas do Lyon sejam aprovadas. A grande questão é que o portal RMC Sport coloca um ponto importantíssimo. John Textor fez algumas promessas e essas promessas ainda não foram cumpridas. Como as contas do Lyon ficariam ajustadas? Primeiro passo com o IPO, a oferta pública inicial para a entrada das ações na Bolsa de Nova York. O plano de recapitalização do John Textor, da Eagle Football, passa diretamente pela IPO. E enquanto o balanço do Botafogo, do Molenbeek, do Lyon não for divulgado, essas contas precisam ser analisadas para que haja condições de a Eagle colocar as suas ações, fazer essa oferta pública inicial, tá? Enquanto isso não ocorrer, não tem IPO. E a IPO estava prevista para o primeiro trimestre desse ano, já estamos em maio, e não aconteceu. Então nós temos aí a primeira promessa, o primeiro planejamento do John Textor indo pelo ralo. O segundo, a venda das ações do Crystal Palace, que em novembro do ano passado estavam até muito bem encaminhadas. Agora o Crystal Palace está numa final de Copa da Inglaterra. É claro que há uma expectativa de se vender por muito mais caro se o Crystal Palace, por exemplo, for campeão da Copa da Inglaterra. Você tem uma equipe campeã. De certa forma, a marca Crystal Palace já está valorizada por participar da final de um grande torneio europeu. Haja vista que hoje a Inglaterra, né, o campeonato inglês, os campeonatos ingleses, são os mais badalados. Então já há uma valorização da marca, mas ainda não há sinal da venda das ações de John Textor do Crystal Palace. Será que ele desistiu? O que será que aconteceu? O que acontece no Lyon? A reportagem vai se restringir a falar da dívida do Lyon, das dificuldades que o Lyon vem enfrentando para levantar dinheiro novo, da busca pelo CEO do Lyon que desapareceu, ninguém está querendo botar a cara nesse momento, do John Textor procurando dinheiro novo através desse planejamento de recapitalização que até o momento não está acontecendo, e esportivamente eles vão analisar, esportivamente a situação está piorando, porque participar de uma Liga dos Campeões seria excelente para as finanças do Lyon. Esportivamente, a coisa está indo mal. Financeiramente, a coisa já está mal há muito tempo. Tá, beleza. E o Botafogo, o que tem a ver com isso, Guilherme? Por que isso está chegando no Brasil como... O Botafogo vai ser vendido, o John Textor vai ter que passar a administração das suas questões dos grupos, né, dos times, da rede multiclubes, para a Ares Corp, que é a credora. Vamos lá, o John Textor falou sobre isso em novembro do ano passado, sobre essa dívida da Eagle Holding com o grupo Ares Management, Ares Corp. A dívida gira em torno de 400 milhões de euros e John Textor afirmou que em 4 ou 5 anos essa dívida seria paga. E disse que os clubes não estão como garantia dessa dívida, que não dá para envolver Lyon, Botafogo. Na verdade ele falou só do Lyon, né, porque a pergunta veio da imprensa francesa e tal, como garantia de qualquer coisa e tal. E disse, a Ares não é um bicho-papão, gente. A Ares não é um monstro.
A Ares tem 30 e poucos por cento, 38%, se eu não me engano, das ações do Atlético de Madrid e tal. E não é ela que comanda o Atlético de Madrid. Mas aqui, para não causar nenhum alarde, não alarmar o torcedor do Botafogo, a situação é a seguinte: o portal RMC Esporte, quando vai falar dessa situação da Ares, ela cita como fonte, você pode muito bem ter acesso a essa matéria, boatos no Brasil, gente. Qual é a fonte da informação de que a Ares Corp pode tomar a administração dos clubes da Eagle? Boatos no Brasil, já se fala no Brasil que... Gente, não tem uma fonte. Não tem uma fonte. Já se fala no Brasil, não dá para levar esse conteúdo ainda a sério. Mas espera aí, Guilherme, então não existe essa possibilidade? Gente, existe a possibilidade? É claro, mas aí você teria que não pagar na dívida. Você que está me assistindo nesse momento, você tem alguma dívida? Você tem algum empréstimo? Você tem algum financiamento? Se você não paga o financiamento, se você não paga o empréstimo, você não paga aquilo que você deve, você vai sofrer sanções. Claro, cada empréstimo, cada financiamento tal, tem as suas sanções, está tudo em contrato, está tudo em cláusula. Agora, não é assim. O John Textor simplesmente vai deixar de pagar. Aí todos os clubes vão passar para a administração da Ares Corp. Não é assim de uma hora para outra, não. Então, assim, é o momento de nós pensarmos, aqui no Brasil, né, imprensa, torcedores do Botafogo principalmente, os especialistas é que vão falar sobre isso. No Brasil ainda não se criou um alarde sobre, por quê? Porque tem muita coisa que ninguém sabe. Coisa boa e coisa ruim, tá? Coisa boa e coisa ruim. O problema, o grande problema é se o John Textor não conseguir salvar o Lyon. Aí nasce o problema. Porque se no final das contas, aos 48 do segundo tempo, as documentações forem apresentadas, a grana que o Lyon precisa apresentar estiver ali na mesa, no cash, e a Federação Francesa de Futebol aprovar, ok, toda a movimentação financeira que foi tirada do Botafogo para ir para o Lyon valeu a pena? Conseguiu salvar o Lyon? Beleza. Agora a gente vai reajustar as coisas aqui. O duro golpe, e aí vem a possibilidade. Porque de resto, por enquanto, é tudo especulação, gente. Tudo especulação. O Botafogo vai ser vendido, o John Textor está falindo, o Lyon vai acabar. Tá? Gente, é tudo especulação. O que é real? A dívida do Lyon, o empréstimo da Eagle Holding, cuidado pra gente não confundir a holding com os clubes, tá? Então o empréstimo da holding com o grupo Ares, isso é fato. Agora, o que a gente tem que pensar como possibilidade? O Lyon não conseguir apresentar esses documentos, o Lyon ser rebaixado para a segunda divisão, o Lyon perder os patrocínios, o Lyon perder dinheiro de transmissão, porque se a primeira divisão francesa já é uma porcaria, imagine a segunda, né? O Lyon perder direito de transmissão, patrocinador, contatos, grana nova que vai entrar diminuta, não entra em grande quantidade. Tá na Champions League, o dinheiro novo é vultoso. Tá na segunda divisão, sem disputar nada. Não tem dinheiro novo. Não tem dinheiro novo. Aí é a situação complicada. Porque você tirou de um clube para colocar no outro. Eu sei que o caixa, a gente tem que entender que o caixa da Eagle é um só. Apesar de cada clube ter seu caixa separado, a gente tem ali o que é o caixa da Eagle. Ele vai fazer isso. Se o Botafogo estiver precisando, ele vai mover peças. Ele vai tirar daqui para botar ali, até todo mundo ficar ajustado. Isso é natural, tá? Agora, se ele não conseguir salvar o Lyon, aí é um grande problema. Aí isso vai respingar no Botafogo. Aí as soluções vão ser radicais, do tipo, vai ter que vender essa bomba. Vai ter que vender essa bomba chamada Lyon. Porque o insucesso do Lyon, ele de forma nenhuma representa o sucesso do Botafogo. Principalmente agora. O que é preciso para a Eagle Football respirar? O Lyon precisa se salvar. O John Textor precisa comprovar que o Lyon tem condições de se salvar financeiramente. Esportivamente, se não for para nenhuma liga europeia, é um desastre esportivo que vai respingar no financeiro. Mas ser rebaixado para a segunda divisão é a pior coisa do mundo para o Lyon. E se o John Textor não vende o Lyon, isso respinga no Botafogo. Porque o Botafogo vai ter um 2026 mais modesto. Porque as contas, porque o caixa, porque o cofre da Eagle Football não vai
transbordar como transbordou em 2024. Desde que John Textor comprou o Lyon, ele sabia do risco. Ele não é bobo, ele não é um amador. Ele sabia do risco do Lyon. Talvez o grande problema tenha sido comprar briga com os poderosos da França, com quem comanda o futebol francês. Dono do PSG, dono da Liga Francesa. São tudo farinha do mesmo saco. Ele comprou briga com essa galera. Então o olhar para o Lyon é um olhar muito mais rígido. John Textor vai ter que rebolar para conseguir apresentar toda essa documentação e a grana que comprova que o Lyon é autossustentável, que o Lyon pode se salvar, que o Lyon tem como manter as suas contas. Só que tem um porém nessa matéria. Ele vai falar em atraso no pagamento de fornecedores. Aí entra uma situação. Isso é verdade ou não é? Porque a dívida a gente sabe que é real. Só olhar o balanço anterior do Lyon que você vai ver. A dívida a gente sabe que é real. Agora, o Lyon não está pagando os fornecedores? Isso é verdade ou é mentira? Isso o Lyon precisava responder. Isso os dirigentes, o John Textor, o CEO, precisava responder. Isso é verdade? Se for verdade, começa a ficar preocupante, porque atrasa pagamento de fornecedor. Daqui a pouco é funcionário, daqui a pouco é jogador. Eu sei que faltam apenas 2 rodadas, mas os jogadores precisam receber em dia, porque senão isso vira um processo trabalhista e vai gerando dívida nova. O Lyon não precisa de dívida nova, o Lyon precisa de dinheiro novo. Tá? Então, essa para mim é a parte mais importante da matéria, porque só tem essa informação ali, nova. Atraso de pagamento de fornecedor. Se isso for verdade, é um problema. Se não for, a Eagle precisa responder. O Lyon precisa responder. À altura. Precisa exigir direito de resposta. Como já aconteceu aqui no Brasil. Falaram que o pagamento estava atrasado no Botafogo, o Botafogo foi lá e desmentiu, e a jornalista ficou sem graça, que foi a Joana de Assis na época. Já tinha mandado 2 fake news, pediu música no Fantástico com a terceira. Mas você precisa desmentir, você precisa chegar na imprensa e falar. De resto, que John Textor está falindo. John Textor não é dono só da Eagle, é preciso dizer isso. Ele tem outros ativos, ele tem outras empresas no ramo da tecnologia e tal. Então assim, não quer dizer que ele vai tirar dinheiro de um para colocar no outro. Misturar negócios nunca é um bom negócio. Mas dizer que está falindo, que o Botafogo vai passar para a mão da Ares e tal, isso ainda é muito preliminar. Isso ainda é muito preliminar. Tudo isso que eu estou falando pode se resolver simplesmente na semana que vem, com a Federação Francesa chancelando a participação do Lyon na primeira divisão, dizendo que as contas estão ok. Tudo isso pode ser resolvido. Jornalista gosta de matéria bombástica. Veja, essa matéria da RMC não foi nem replicada pelo L'Équipe, que é o jornal mais sério da França. Mas no Brasil está ganhando corpo. Por quê? Porque é bomba. O jornalista gosta de bomba. Isso é ótimo para o jornalismo. Então, assim, tem alarme? É uma matéria alarmista? É claro que é. Trabalha com verdade? Sim. Mas também trabalha com muitas especulações. Por enquanto, mais especulações do que outra coisa ao se referir ao Botafogo e à Eagle como um todo. Agora, a situação do Lyon é boa? Não, é péssima. A situação do Lyon é péssima. E eu tenho sérias dúvidas se o John Textor vai conseguir salvar o Olympique Lyonnais. Vamos ver. Eu fico por aqui. Mas eu precisava fazer esse vídeo para esclarecer você, torcedor do Botafogo, torcedor do Lyon, que gosta do Lyon, que gosta de futebol, para a gente, é claro, saber o que é real, o que é possibilidade e o que é mera especulação.